Maravilha, maravilha de Deus, é com grande alegria e grande satisfação que aqui estou de volta para compartilhar com vocês mais uma pérola da palavra de Deus. Neste dia eu quero falar com você sobre os propósitos de Deus, sobre os desígnios de Deus, sobre os pensamentos de Deus, sobre os projetos de Deus. No entanto, eu quero de antemão deixar claro que nós, como seres humanos, como criatura de Deus, nós não podemos compreender claramente os propósitos, os projetos e os desígnios de Deus. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 36, versículo 26, que Deus é grande e nós não podemos compreendê-lo. Nós temos que ter a humildade como ser humano de acreditar que os propósitos de Deus, os planos de Deus, os desígnios de Deus e a vontade de Deus para a sua criatura, para nós seres humanos, são bons, são perfeitos, são maravilhosos. Então os propósitos de Deus, os planos de Deus, os desígnios de Deus são bons, são maravilhosos para o ser humano, para a raça humana. Entretanto, nós não podemos compreender os propósitos de Deus de uma forma grande, de uma forma ampla, porque nós somos limitados. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 8 e versículo 9, o profeta, ele brada desta maneira, Deus dizendo, Isaías capítulo 55, versículo 8, Deus diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. No versículo 9 de Isaías 55, ele diz, assim como os céus estão mais altos, mais elevados do que a terra, assim são os meus caminhos, estão mais elevados que os vossos caminhos, e os meus pensamentos estão mais altos, mais elevados que os vossos caminhos. Então, a mente de Deus, os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, os juízos de Deus são inescrutáveis, são insondáveis. Nós não podemos ver o que é que vai acontecer no final do propósito de Deus. Nós não podemos compreender todo o projeto de Deus. Deus, ele se revelou ao ser humano. Deus se revelou à raça humana. Romanos capítulo 1, verso 19, diz que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então o que nós podemos compreender de Deus é apenas aquilo que ele se propôs a se revelar ao homem. Entretanto, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, verso 33, ele diz, profundidades, tanto da riqueza como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus caminhos e quão inescrutáveis são seus juízos. Versículo 34, ele diz, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Então, a cada dificuldade, a cada provação, a cada circunstância difícil, a cada momento terrível em que o ser humano passa, ele passa a duvidar do amor de Deus, da bondade de Deus. Por quê? Porque ele não compreende e não entende os propósitos e os planos de Deus.
Mas eu quero neste dia lhe assegurar que os propósitos de Deus, os desígnios de Deus são bons, são perfeitos, porque Deus é bom e porque Deus é perfeito. Que nós possamos nos confortar em Deus, que nós possamos nos entregar a Deus e aceitar os propósitos, os projetos e os desígnios dele. Salmo de número 115, verso 3, o salmista ele diz: o nosso Deus está nos céus e tudo faz como lhe apraz. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.